Estamos no ar novamente com o segundo episódio do Fator Estratégico Podcast, né? Onde nós falamos de estratégia, estrutura e resultado. E hoje, no segundo episódio que nós temos, nós estamos trazendo o Nelson Bright, da Sotelha, para conversar um pouco com a gente, para trazer um pouco para a gente quais são as dores do empresário, mas principalmente, né, a estratégia por trás de uma empresa sólida como a Sotelha, né? Que é uma empresa que já tem mais de 20 anos, né, Nelson? Mais de 20 anos já. Mais de 20 anos no mercado e muito conceituada e respeitada na nossa região. O Nelson, que é um amigo meu de longa data, né? Estudamos juntos, nos formamos juntos em Isso administração, aí. né? Naquela época que Ontem, né? você estudava, eu não estudava tanto, que eu ainda jogava bola, essas coisas todas. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho de você, da Sotelha, né? Quem é o Nelson, né? Além do empresário. Como surgiu a Sotelha, para você poder contar um pouco da sua história, até um pouco antes, né? Como que foi esse início lá atrás, antes de começar realmente com a empresa em si, o que você fazia e tudo mais. Legal. Primeiro, eu vou te dar os parabéns pelo podcast. Espero Obrigado. que tenha muito sucesso aí. Seja um projeto bem legal aí pro futuro. Acho que a gente precisa de colocar conteúdo relevante, né, na internet. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é legal. Eu acho que essa é uma oportunidade aí. É prazer estar aqui contigo. Estudamos junto, como você disse. Foi Aham, ontem, né, que a gente se foi. formou. Não, não fala não, não precisa falar, não. Isso daí a gente deixa pra lá. E é muito legal estar com você de novo aí. Bom, começou como, né? Jovem, estudando, fazendo faculdade. Aí eu entrei fui trabalhar numa multinacional, né? Até vou citar o nome aqui, porque foi uma escola também, né? Que é a Gerdau. E lá aprendi muita coisa na prática do que eu estava vendo na faculdade. Então isso me ajudou muito nos estudos também. A gente não está num grande centro, e naquela época era menor ainda. Então essa experiência prática, junto com o que a gente aprendia na faculdade, era muito importante na época, né? Não tinha internet, né? O celular estava começando, então a gente não Quando tinha, aqui tudo era mato, né, Nelson? ainda não tinha o acesso, né? Hoje eu lembro que a gente fazia os trabalhos com máquina de datilografia, né? Então eu já entreguei o tempo, né? Mas vamos lá. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer gestão melhor, uma gestão mais profissional na época e coisas que na faculdade a gente fazia teoria e eu comecei a ver na prática. E também sempre tive vontade de empreender, né? Sempre tive essa vontade de ter o meu negócio e tal. Então eu aprendi muita coisa lá, como eu te disse, e passaram-se os anos lá dentro, eu me formei, né, na faculdade e tal. E aí a gente optou por fazer um projeto, né? Uma época eu lembro que teve uma. Até vou citar outro nome de outro órgão que eu acho muito importante para o empresário, que é o Sebrae. Na época teve um piloto, estava começando um programa do Sebrae que se chama Empretec, existe até hoje. E tinha que fazer um projeto para você ser aprovado lá no Empretec. E na época eu fiz um projeto de uma indústria de telemetálica. E o projeto foi aprovado. Tal. Eu não pude fazer o projeto, não pude participar do Empretec. E na época dedicava-se 9 dias, eu não sei se é hoje ainda assim, 9 dias incluso lá, all time, lá, o tempo todo lá dentro, né? E eu não podia sair da empresa, da Gerdau na época, para fazer isso. Então eu acabei não fazendo o Empretec, mas eu lembro que eu guardei o projeto. Foi um projeto legal que a gente fez e tal. E era muito viável. Isso lá em 1990 e pouco, 96, Não, 97, isso por daí você aí. está falando que você estava na Gerdau trabalhando, mas já pensando e já É, investindo isso. Eu fiz em o algo. projeto para estudar, para participar disso. E depois surgiu a oportunidade em 99, no final de 99, de eu sair da Gerdau e eu e mais um colega que trabalhávamos junto lá, na área comercial, para montar uma empresa. Então nós montamos uma empresa, trabalhamos junto até 2008, quando a gente resolveu dividir a empresa. Ele ficou com uma parte, eu com a outra. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar na parte de realmente de beneficiamento, de transformação de aço, não só a revender. E aí a gente começou a tocar para esse caminho. A gente dividiu as empresas, eu fiquei com a Sotelha, que era uma empresa que a gente tinha recém-criado, e ele ficou com a empresa antiga. A gente continuou tocando a vida, cada um no seu momento, né? E a Sotelha veio a crescer. E a gente foi fazendo o que a gente queria fazer, que era transformar a Sotelha numa indústria, né, de transformação, beneficiamento e fazer a distribuição do aço que ela beneficiava. E lá em 2008 a gente começou com os primeiros projetos, chegamos onde estamos hoje, né, uma indústria é, completa, digamos assim, né, nessa parte. Ainda tem muita coisa para fazer, a gente trabalha muito com inovação, a gente gosta muito de abrir mercado com coisas novas, trazer coisas novas para cá e ao mesmo tempo testar novos momentos no mercado, assim, do que a gente trabalha.
E tem sido gratificante. A jornada tem sido bem legal. Não, então você teve dois inícios aí, né? Porque eu falo que você então iniciou lá em 99 com um sócio, uma empresa, ficou por 9 anos, né? Até Exatamente. 2008. Exatamente. Então, quer dizer, 8 anos a empresa, 9 anos a empresa já estava até ganhando um certo corpo, um certo Já, nome, já. tudo. Aí vocês se dividiram, aí você pegou, aqui estava sem nome para começar tudo de novo, para poder fazer o nome, construir toda essa história, né? E nesses primeiros momentos, quais foram os principais desafios, né? Porque você teve no início os desafios junto com o sócio, então eu falo que você teve essa possibilidade de tomar decisões compartilhando com alguém. E aí a gente vai entrar em detalhe, que eu já fui sócio do meu irmão também. Então, Sim. assim, quando você fala de sociedade, é um casamento. Você tem que dar Sim. muito certo, tem que ter. Mas tem algumas coisas que você pensa de um jeito, seu sócio de outro, então gera algumas, não desavenças, mas tipo, você não consegue às vezes caminhar, trilhar o caminho que você percebe. Depois você teve esse mesmo período, esses anos, aí sozinho, com mais autonomia, fazendo o caminho que você já tinha traçado. Quais foram os principais desafios nesses dois inícios aí? Bom, quando a gente começou, o desafio principal era fazer o negócio dar certo. Nós começamos um negócio que a gente conhecia, mas não tínhamos capital, né? A gente tinha o trabalho, a força de vontade, e ambos trabalhamos muito, tanto eu quanto o meu ex-sócio. E eu aprendi muito com ele, eu creio que ele deve ter aprendido alguma coisa comigo também, e isso foi legal, houve uma troca. Então a sociedade não é ruim quando você começa um negócio. Ela é às vezes muito importante para você dar os primeiros passos. É como você disse, chega um determinado momento, existem divergências por que caminho você vai tomar, né? E aí você acaba escolhendo um caminho, ele o outro, e é normal acontecer isso. E em 2008, quando a gente recomeçou, foi um momento diferente. Por quê? Eu já tinha uma experiência, eu já tinha uma carteira, eu já conhecia muito mais o mercado que eu estava trabalhando. Eu tive um respaldo muito grande do time, né? Boa parte do time que veio comigo era um time muito bom, de bastante experiência, me ajudou muito. São pessoas que eu sou muito grato, porque vieram trabalhar comigo pelo ideal, né? E pelo ideal é mais legal, Uhum. porque aí a pessoa vem com outro tipo de dedicação. Então essas pessoas ajudaram a empresa a impulsionar, a crescer, e ela cresceu muito rápido, né? Nos anos ali que se passaram, de 2008 até 2014, 2016, ela cresceu, ela teve uma velocidade de crescimento muito grande. E tivemos momentos muito especiais, né? De fazer investimentos em coisas que a gente sonhava fazer, que a gente não imaginava que um dia conseguiria, e conseguiu. E a gestão em si é um desafio muito grande, porque você começa, tudo que você começa assim pequeno, você começa improvisando. E essa improvisação, para você passar ela para o lado profissional, ela é cara, ela exige muito esforço seu, do empresário, das pessoas que estão dentro da empresa, e ela exige uma dedicação muito grande. Para você fazer essa transição do amador ali para o profissional, é muito difícil, é muito penoso. Então você precisa de pessoas dedicadas a isso, você precisa mudar o seu mindset para isso também, e tem que estar tudo certo, tem que estar tudo alinhado para você conseguir fazer isso. É duro. Porque você mexe com a cultura, né, da empresa, né? Porque Exatamente. daí você já tem uma cultura ali estabelecida, né? Que eu fiz uma imersão esse ano, no início do ano, lá em Florianópolis, né? Com o pessoal da Carlos Germano, Sim, o Rafael Valentim, né? Não, Rogério Valentim. Rogério. Aham. Rogério Valentim. E, e eles são fantásticos, né? E Sim, ali a gente tem alguns insights, né? E um deles é que existe uma cultura na tua empresa. sim, De repente não é nem a cultura que você quer que esteja ali dentro, mas já existe uma cultura. Daí a hora que você abre o olho, que você quer implantar a sua cultura, agora, como você disse, quer fazer esse upgrade, né? Esse salto de qualidade aí da gestão pura e simples, instintiva para uma profissional, primeiro, teve já uma mudança no seu mindset, né? Na sua cultura, ali, no seu modo de pensar, que você tem que levar isso daí para o time, né? Isso daí é um desafio muito grande, né? Chega, eu não sei você, né? Vou até perguntar para você. Em algum momento nessa transição, você chegou a pensar, cara, o que eu tô arrumando para minha cabeça? Onde que eu tô entrando? Eu acho que, não quero mais, vou fingir que não pedi nada e vou voltar do jeito que era. Ou seja, você sai da zona de conforto, vê que não é um trabalho tão simples, e nesse momento, qual foi a principal dificuldade? E principalmente, não só qual foi a dificuldade, o que te fez continuar? O que fez você falar, não, eu vou avançar e vou fazer isso aqui?
Bom, acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem isso na mente e você vai buscar isso. Lógico que as dificuldades vão existir. Você vai mudar de rota várias vezes, né? Isso vai acontecer, é normal. O time que tem que estar com você, ele tem que estar imbuído dessa missão também. Então você tem que deixar muito claro, a comunicação tem que ser muito boa para o time entender o que tem que fazer e aonde a gente quer chegar, principalmente mostrar a visão de futuro do que vai ser lá na frente, né? A gente trabalha muito com visão de futuro lá. Às vezes eu brinco lá com o pessoal da gestão lá, que eu meio que sou um sonhador. Eu falo, ó, vai acontecer tal coisa lá na frente, né? Então a gente vem a gente sempre bate papo de conversas aleatórias, né? Ó, daqui um dia nós vamos ter um monte de robô trabalhando aqui. Mas o empresário tem que ser sonhador, É, audacioso, cara, tem que ser tudo, cara. E aí quando a gente tem experiências assim gratificantes, sabe? Experiência, por exemplo, de quando a gente tornou a gestão financeira mais rígida, quando a gente passou por um processo de compliance em toda a empresa, tanto na parte de conduta ética quanto de contábil, fiscal. A gente trouxe o escritório de contabilidade praticamente para dentro da empresa, contador, profissionalizamos tudo que tinha lá dentro, porque isso é uma mudança dura para o empresário. Não é só para as pessoas que estão lá, as pessoas que estão lá sofrem, mas o empresário também. Porque você está acostumado a gerir sua empresa do seu jeito. E aí, quando você traz tudo isso à mesa, quando você começa a trabalhar com isso, você não consegue mais fazer o que você quer. Você tem que fazer o que você pode, dentro da lei, dentro das regras. E é isso aí, o pequeno, eu sempre falo, a mudança do pequeno para o médio é muito dura. Porque o médio ele fica no limbo, o médio empresário. O pequeno tem todo um suporte governamental, Sebrae, né, um crédito subsidiado, uma simplicidade aí na contabilidade que você entende muito bem, é mais simples, o próprio nome da Uhum. contabilidade diz que é simples, né, mas ele está limitado naquele faturamento, naquele crescimento. O grande, ele tem todo acesso a crédito, ele tem um crédito bom, ele tem barato, ele tem acesso à tecnologia e tal. O médio, ele está no meio, ele não é nem pequeno e nem grande. Então ele sofre pra caramba. E essa mudança, eu não cheguei no grande ainda. Eu sinto isso ainda, essas dores, mas a gente está evoluindo para ser. E como é que você vai ser grande se você não estrutura esse crescimento? Então você começa de baixo para cima e você sofre com isso. Mas assim, muitas pessoas deixam você, abandonam o seu time, pessoas boas, que não querem passar por essa mudança, porque ela é sofrimento. Entendeu? Tem um projeto lá do marketing, tá aqui o Paulo César que trabalha com nós estamos comemorando 6 anos de aniversário no nosso projeto, né, de digital. E esse ano, especificamente 3 meses atrás, ele começou a dar o resultado que a gente esperava, depois de 6 anos. Então, começou na pandemia, eu lembro que nós começamos fazendo reunião online. Então, assim, começou na pandemia, são testes. Então, se você desanima, você larga o projeto pela metade. Então, você vai tentando melhorar, muda isso, muda aquilo, muda o jeito de atuar, o jeito que você vai. E aí vai. E nessa mudança, cara, houve um monte de mudança radical no setor comercial. Implantação de CRM, que é pesado, entendeu? O marketing digital linkar uma coisa com a Não, e eu outra. falo assim, e a nossa geração, né? Repito, eu vou rebater aqui várias vezes, nós não somos velhos, né? Que agora nós podemos Experiência, dizer nós que somos não experientes. vintage, nós Ah, somos vintage. É, vintage, então a gente tem algo assim, e sem contar que a gente tá virando placa preta, viu? é, Porque tá quase. já virando Tá placa quase. preta, que igual Quase um nós tá clássico. difícil aí, Quase um exatamente. clássico, é. Mas brincadeira à parte, a gente é de uma geração que a gente viveu tudo analógico. E agora tá tudo se transformando digital. Eu lembro que eu te visitei há um tempo atrás. Eu acho que o PC tava lá, quem tava falando até de CRM e tal, que eu peguei e falei assim, pô, mas o que é CRM? Então, assim, a nossa geração sofre com isso. Eu tava com Sofre. meu filho lá, com o Rafael, e ele falou, não, pai, é assim. Aí começa a falar de SDR, aí começa a falar de lead, aí começa a falar de follow-up, não sei o que e tal. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu também estou envolvido com gestão, com assessoria, com acompanhamento de reestruturação de empresa e tudo mais, você começa a ficar Mais antenado e mais mais ligado. antenado, mas tem muito empresário da nossa geração que meio que deu uma parada no tempo, né? E como é que você acha que fica agora, ainda mais agora que a gente está vivendo essa transição de, já falando da parte tecnológica, né, que a gente viu a máquina da datilografia, né, que eu falo que a gente é da época que a independência financeira de uma pessoa se resumia a
ter um curso de datilografia e passar no concurso do Banco do Brasil. Isso daí o cara chegou no topo da cadeia, tipo, ele chegou onde era o ápice. Sim. Cara, eu lembro que meu pai, né? Um beijo, pai, te amo. Mas dentro da limitação de conhecimento que tinham na época, falava assim: ah, você tem que fazer uma faculdade, porque se você fizer uma faculdade, seus problemas acabaram. Acabaram. Então, assim, hoje a gente vê que faculdade não é diferencial nenhum. Hoje começa ali os problemas. Começa ali os problemas, começam né? ali. Então, assim, a gente vê que é algo que a gente viu de tudo nessa vida. A gente viu tecnologias nascerem e morrerem. Eu falo que a gente viu o CD nascer e morrer, o videocassete nascer e morrer, sabe? Fax. Pendrive, fax. Então, assim, essa velocidade está muito grande, inclusive em gestão, nessas coisas. Porque hoje a gente tem aí a IA, Sim. que a gente estava até conversando aqui, ó, você está usando o chat, ó, já está defasado, agora tem que ir para o cloud. Então, assim, você já começa a ver que... e o que você vê para o setor de gestão empresarial e tudo mais, essas mudanças? Você acha que tá difícil, tá fácil para acompanhar? É um gap que a gente tem aí que a gente vai ter que preparar, porque a gente aqui em Dourados já fala que a mão de obra a gente fala Dourados não, o Brasil, né? Brasil. Então, assim, a mão de obra a gente não tem uma mão de obra qualificada. E quanto mais vai avançando a tecnologia, tipo, mais distante fica vai ficando maior ainda. O gap vai ficando maior. E a gente fica, pô, como que a gente vai contratar, né? Como diz a Ana Paula, né, minha esposa e sócia, né? A gente tem que demorar para contratar para ir rápido para mandar embora, para ver se não vai funcionar. Mas a gente tem que tentar achar uma pessoa, mas, cara, eu tô vendo que a gente tá chegando num momento que a gente tem que atrair não só cliente, a gente tem que atrair talento e colaboradores para nossa equipe. A gente que vai ter que atrair, porque tá difícil, tem que garimpar, né? Eu vejo que nos próximos 5 anos, assim, eu posso até estar sendo otimista, né? Mas nos próximos 5 anos, eu creio que muitas das atividades que a gente tem dentro das empresas hoje, elas vão se transformar muito ou vão até acabar. Eu acho que vão ficar as pessoas que são super qualificadas e os agentes de IA, e eu acho que no máximo em 10 anos, as operações repetitivas vão ser todas por robôs autônomos. Que vão estar integrados com inteligência. Pensa bem você, tá? Hoje você achar um analista fiscal, por exemplo. Um analista fiscal é uma pessoa super qualificada, ela tem que estar se atualizando quase que diariamente, porque a tributação no Brasil e as regras mudam direto. No episódio anterior eu estava aqui com o Gabriel e com a Maria Eduarda, né? Uhum. E eles estavam falando, são 53 atualizações por dia. Então a pessoa tem que estar praticamente, é impossível, né? Vamos falar, é impossível, mas se ela for muito boa, ela vai se atualizar muito. Então você vai ter um agente de IA que vai pegar diariamente todas as suas notas de entrada, as suas notas de saída na sua empresa, vai rastrear tudo. Ela vai poder dar entrada nas notas de maneira correta, vai ver o que está errado, o que está certo, as suas saídas também, vai gerar relatórios. Tudo de uma maneira muito rápida e muito segura. Você vai colocar prompts ali que vai fazer a correção se tem alguma coisa errada, automaticamente. Todo dia ela vai se atualizar, ou por hora, ou sei lá, imaginando isso, né? E na parte... Não, já está acontecendo, tá? Porque eu tô com o RP lá que ele tem um gestor tributário, que você coloca lá o NCM, e ele cruza, ele já aparece tudo que está errado lá, e você clica um botão, ele atualiza ao mesmo tempo até 200 produtos. Tu clicou ali, ele... Então, eu fiz treinamento, fiz curso de formação de custo e preço de venda. Hoje você abre a IA, joga a nota lá dentro, fala, eu estou no Mato Grosso do Sul, a minha tributação é do Mato Grosso do Sul, você analisa aí e vê para mim quanto que é o custo desse produto. Vai falar, eu quero uma margem de tanto desse produto, markup ou não, e você me retorna. E ela retorna para você. Então, assim, hoje... Tem que dar uma conferidinha. Quer dizer, exatamente. Mas esse vai ser o trabalho. Né? E o empresário, ele vai ter que usar isso a seu favor. Hoje nós precisamos de produtividade. As empresas precisam de produtividade. A produtividade no Brasil é uma das piores do mundo. Isso é constatado. Uma das piores do mundo. E nós estamos piorando, né? Nós vamos aprovar leis aí que vão piorar. Mas não estamos falando de política, mas nós vamos aprovar leis que nós vamos piorar a produtividade no Brasil. Isso pra gente é péssimo.
né? A nossa produção, hora homem, é muito ruim em relação ao resto do mundo. Se a gente não aprender a usar a tecnologia, que vai estar disponível para todo mundo, nós vamos ficar pior ainda. Então, eu acho que hoje, o empresário de hoje, ele tem que, obrigatoriamente, ele tem que estar ligado, ou ter gente trabalhando isso dentro da empresa, ao lado dele, e mostrando para ele as oportunidades que isso vai gerar. Eu sou um entusiasta. Apesar de eu não ser um experiente, não ter muita experiência, eu sou um entusiasta. Eu gosto de tecnologia e gosto de ver coisa nova. E eu fico pensando, cara, eu vejo pessoas com capacidade muito grande de olhar à frente. Vamos citar um nome aqui que não é um consenso para ninguém, o Elon Musk. Mas ele olha muito para frente. Outro dia eu vi uma entrevista dele, ele falou: o grande problema das IAs vão ser os data centers. Ele falou: com certeza, energia e refrigeração para isso né, vai consumir muito recurso. Ele falou: mas a gente pode levar isso para o espaço. Quando ele falou isso, como assim, levar para o espaço? Pô, lá tem energia infinita solar, né? E a temperatura lá é outra. Tipo, o cara já está pensando em levar os data centers para o espaço. Então, eu tive uma experiência muito legal em 2024, outubro de 2024, eu fui para a China. E eu fiz uma visita à Huawei, uma empresa de tecnologia chinesa, que inclusive é proibida nos Estados Unidos de operar lá. Eles estão... No final, foram várias coisas que eu vi lá absurdas. Assim. Eu vi servidores lá e HDs de capacidade enorme. Não me mostraram chips, né? Porque naquela época ainda não estava nesse nível. Mas no final, ele pegou uma pipeta e tinha um líquido dentro. E ele falou: isso aqui é um HD líquido. Aqui dentro tem não sei quantos gigabytes de memória. Dentro de uma gota. Eu falei: não entendi. Mas era um tradutor e eu não entendia nada de mandarim. Eu não entendi. Também não fiz a pergunta. Uhum. Mas eu fiquei imaginando hoje, cara. Esses caras estão desenvolvendo coisa que a gente vai usar daqui 10 anos. E eles já têm. Então, hoje nós podemos pensar assim: tem barreiras físicas, que é o caso da energia, que é o caso da produção de chips, né? Não consegue produzir chip na velocidade que está consumindo hoje as IAs, né? As empresas de IAs não estão dando lucro, né, Júnior? Eles falam uma bolha por causa disso. As empresas OpenAI, que faz o chat GPT, elas não dão resultado positivo, nunca deram, mas valem trilhões de dólares de investimento. Mas existe um futuro muito grande. Foi como lá em 95, 94, quando saiu a internet. Tinham várias empresas que queriam vender de tudo pela internet. Todas quase quebraram. Sobraram algumas. As que sobraram são gigantes hoje. A Amazon começou vendendo livro, é um monstro. eBay, Mercado Livre. Então nós temos hoje empresas que vieram daquela época. Então eles estavam errados? Estava todo mundo errado naquela época? Não. Existia essa oportunidade lá no futuro. Poucas empresas conseguiram encontrar o caminho para chegar lá. Eu acho que na inteligência artificial e nessa parte de armazenamento de dados, ainda vai aparecer muita coisa que a gente nem imagina, sabe? Tem muita coisa no ponto cego ainda, Isso. né? Mas o empresário ele tem que se apegar a ter essa tecnologia do lado dele. Ele não pode correr disso. Não, mas eu falo assim, que nessas. Porque a gente hoje está vivendo uma nova revolução, né? Porque a gente teve a revolução industrial, a tecnológica, né? Com a internet, né? Que você falou, e essa daí agora Sim. é uma revolução. Mais grande. Tanto é que lá atrás, quando teve a Revolução Industrial, que quando tinha as máquinas de carvão que iam transformar para energia, aquelas pessoas que eram resistentes a isso, tipo, perderam quanto tempo? Eu fiz ano passado um curso sobre IA, e o professor estava falando justamente isso, que tem ali um prazo de 30 anos, que é a transição. Quem começa a aproveitar isso vai chegar na frente. Então parece que pelo cálculo dele a gente está na metade ali, porque eu não lembro agora de cabeça qual foi o ponto Partida de lá, o start. partida ali da IA, mas foi 2000 e... Ah, cara, não sei se é 17, é uma feira que tem lá na Alemanha, que começou a ser apresentado algumas coisas de IA e tal, então assim, foi uns 15 anos atrás. Então a gente está falando de 2010, por aí, 2009, uma coisa assim. Então você vê que já começa. Empresas que não quiseram fazer parte dessas evoluções quebraram, cara. A gente vê a Kodak, que não migrou quando começou a virar tudo digital, com internet, com pendrive. Lembra as câmeras digitais que você Sim. pegava, conectava no computador, depois descarregava as fotos e tal. E ela ficou fabricando lá os filminhos e tal, que revelava. Então, assim, a Kodak era uma gigante. Hoje, quem sabe da Kodak? Exatamente. Então, assim, se a gente não começar também a entrar nessa. A gente perde campo. Você não vai ser mais competitivo. Exatamente. Porque você vai ter que ter um analista fiscal 2, 3, 5 lá na sua empresa, enquanto que o cara lá está usando uma IA. Entendeu? O custo dele vai ser muito menor.
o teu concorrente ou alguém que está no mercado. Eu não costumo falar concorrente, eu gosto de falar de player, porque o concorrente, ele é contra você, né? Quando você Não, ele está tá no fazendo mercado. dele, né? Competidor é melhor. Aham. Entendeu? Porque aí você está competindo com o cara. É mais assim, é agressivo de falar, mas você está ganhando ele também. Aham. Então eu vejo assim, eu acho que a gente tem que aderir à tecnologia, saber até onde a gente pode ir com ela e olhar bem à frente. Nem todos vão resistir, quase todos vão ficar no caminho, eu acredito, como foi na internet, Uhum. poucos sobreviveram, né? Mas se não fosse a Microsoft Uhum. lançar o Windows, a gente não estaria aqui hoje. No nível que a gente está fazendo Uhum. esse podcast, talvez. Uhum. Se o Steve Jobs não tivesse a coragem de lançar o primeiro iPhone, a gente não teria todos esses recursos que a gente tem na mão hoje. Né? Um monte de aplicativo. Para entrar aqui no prédio tinha um aplicativo. Eu usei Uhum. meu telefone para entrar Aham. aqui. Você imagina isso em 1998, Não, 2000, um 2010? telefone, aquela eu fui, né, eu acho que eu não cheguei a comentar aqui no outro episódio, mas eu já fui jogador de futsal, então eu morei na Itália um tempo, fui, quando você estava abrindo o A empresa. negócio aqui no final de Eu me 99, lembro. eu tava lá para Itália, começando lá a jogar lá, e assim, eu cheguei lá, eu fiquei abismado que em 99, enquanto a Cris tinha que comprar uma linha telefônica, o celular, era um valor absurdo um Extremamente celular. caro. Lá era tudo no chip, já eu falava, cara, chegava aqui e falava, meu Deus, os times lá, eles dão o celular. Ele já dava uma bolsa pra gente com os materiais, com o celular dentro. Eu falava, meu Deus do céu, isso é absurdo. Mas é pra gente ver como que as coisas vão caminhando, né? Maturidade, né? Você tá entendendo? As coisas vão caminhando. E isso, eu falo assim, que hoje a gente também tá caminhando aqui. Tá indo a passos largos para uma evolução. Isso eu falo a nível mundial e hoje está cada vez essa distância está cada vez menor de um lugar para o outro. A gente já teve muito Claro. mais Quanto a gente atrás já desse coisa. evoluiu, quanto Você está empresa? Você tem a entendendo? sua lá, eu tenho a minha, Exatamente. Então sabe? assim, e a diferença que tá daqui para lá ainda existe, mas Sim, não é abissal como era naquela época, né? sim. E a gente falando de IA que vai substituir as pessoas, né? A equipe vai ter já Partes, algum. né? Não, sim, parte, porque tem Que algumas. alguém vai ter que comandar ela, Exatamente. programar ela e E tal. tem alguns pontos na empresa que são fundamentais para Sim. que você não consegue gerir uma empresa daquele tamanho sozinho. E nesse decorrer de estrada, igual você já até deu uns sinais aqui, você já deve ter perdido gente, né? Não perdido, mas assim, pessoas que estavam com você caminhando ali, que você via assim, cara, isso daqui é ponta firme aqui no meu time, aqui é uma das bases, e de repente, por algum motivo, ele fala assim, cara, eu não vou continuar, eu não vou prosseguir, né? Eu falo que você desenvolve a liderança, né? Porque eu tô agora nesse processo lá com a lideraço, né? Uhum. Eu tô desenvolvendo liderança, né? Tô até usando o seu exemplo que você falou para mim, né? Que até eu fui conversar lá com você final do ano passado Do ano para passado. cá, eu vim conversando bastante lá com você, né? Até que você me indicou o Dale para fazer. Isso. Que eu até falei assim, pô, você quando que você fez a FGV e tal? Você falou, não, eu não fiz FGV, né? Que eu falo assim, cara, que geralmente o cara que faz FGV é, E é excelente. Tem, você- tem gente lá dentro dos meus gestores lá que fizeram. É então, excelente. Eu não fiz ainda. exatamente, exatamente. Então, assim, mas eu já imaginava, falei, pô, você fez uma pós-negócio mais, uma MBA bem. E aí você falou pra mim, falou assim, não, Júnior, a minha formação, assim, que eu tenho, que me deu bastante, foi na Dale Carnegie. Né? Tipo, isso aqui me ajudou bastante no desenvolvimento profissional e Sim, pessoal. sim. E também das minhas lideranças, né? Então, eu também estou começando a fazer isso daí, investir nas lideranças também para a gente colocar dentro da empresa. Só que eu tive um choque com alguns parceiros que fizeram Dale, que estão ali comigo, a gente vai conhecendo, vai Sim. fazendo esse network e tal, e de pessoas que acabavam de fazer e saíam da empresa. Cara, eu não sei se estou preparado para isso, sabe, para perder algum. Existem algumas peças dentro da empresa que você Sim. se apoia, né? Mas eu fico imaginando, e se algum deles sair, como é que eu fico? Né? E você, com certeza, com o tempo de estrada que você tem, já deve ter acontecido alguma vez, né? Muitos. Como é que foi? Como que você lidou com essa Assim, situação? ó, eu acho que a gente tem que formar as pessoas. Não adianta. Se você quer melhorar tudo, você só vai melhorar se você melhorar todos, Uhum. né? Isso aí é normal. Você não vai melhorar a tua empresa se você não melhorar a qualidade das pessoas que estão lá. A gente tem que lutar sempre para isso, né? Não só olhar só pra gente. Lógico que tem esse risco. E eu acho que é um risco legal. Porque é melhor você ter um empreendedor dentro da sua empresa
trabalhando com você, um cara que olha a empresa com uma visão estratégica, com visão de onde pode melhorar e tal, e muitas vezes ele vai sair porque ele vai se frustrar com alguma coisa que a empresa está fazendo, que não é o que ele acha que poderia ser, ou que vai incomodar demais ele naquela situação que ele não gostaria de fazer, eu prefiro que a pessoa saia. Mas assim, eu tenho um legado legal. Eu já tenho aí 3 ou 4 ex-colaboradores lá da empresa, pessoas de alto nível que eu tinha lá, que foram formadas lá dentro, inclusive no Dale, em outros treinamentos que nós passamos, inclusive na FGV, MBA, né? Foi formado pela empresa e são empresários. Tem as suas empresas hoje. Então a gente tem um relacionamento de colega empresário. A gente troca ideia com eles. Cada um, eu consigo trocar ideia com cada um deles. Eles me procuram, eu procuro eles, a gente troca ideia. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Lógico, eu perdi o talento que estava lá dentro, mas eu vi que eu formei uma pessoa boa para o mercado. Eu formei um empresário legal, um cara que vai ter sucesso, que vai ter um rumo legal. E eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que você coloca pessoas mais bem formadas na economia, no mercado, com mais ética, com mais visão estratégica, né? O cara vai trabalhar melhor, o mercado vai ser Em melhor para prol da trabalhar. sociedade, né? É como você cultivar, você cuidar do seu jardim e tem o vizinho ali. Não adianta você ter o seu jardim bonito e arrumadinho e o do vizinho tá todo estragado. Vai valorizar o imóvel, né? Exatamente. Então eu vejo meio assim, o mercado é o todo. A gente tem que preservar o mercado. Toda vez que a gente lutar por alguma coisa, e aí eu vou tocar no assunto da sede aqui, no qual eu faço parte há 7 anos, que é assim, o associativismo me abriu uma cabeça. Em que sentido? A gente precisa trabalhar o ambiente de negócio. As nossas empresas, elas vivem dentro de um ambiente, de um ecossistema. Se você consegue que todo mundo se organize para fazer que aquele ambiente seja melhor, na parte em todos os sentidos, você acaba proporcionando um bem para sua empresa e para as outras. Então o ambiente fica bom, o ambiente de negócio fica bom. E é o que a gente trabalha no associativismo, no caso na Associação Comercial e Empresarial de Dourados, que é onde eu faço parte. É, isso foi uma E que eu falha te minha. convidei, Então, isso foi uma para falha entrar. minha que no início eu te apresentei como Não, proprietário da Sotelha, mas como meu amigo e tudo mais, mas eu te apresentei como vice-presidente da Não, sede hoje, mas né? é um detalhe, Aham. porque realmente isso me abriu muita visão. Eu conheci empresários lá que estavam começando, gente que está há muito tempo, e todos eles têm alguma coisa para te falar e para você aprender com eles, Para agregar, né? para agregar. Alguns você agrega para eles sem você saber, depois eles até te falam, ó, cara, isso aqui foi legal pra caramba, eu vi você fazendo lá e tal. E outros eu aprendi com eles, muitos assim. Aprendi muito lá, principalmente a pensar no ambiente de negócio e não só na minha empresa. E isso foi legal. Então, eu acho que quando você prepara uma pessoa, voltando à sua pergunta, você está preparando para um ambiente de negócio. Essa pessoa vai para o mercado muito mais bem preparada, não só para trabalhar com outras empresas, mas para ter as empresas deles e transformarem o mercado num lugar melhor. É uma evolução Não, e assim, e a gente, como empresário, acaba sendo um de agente transformação, social. transformação social. Você está entendendo? Porque a gente quantas pessoas vão ser transformadas para aquele empresário, aquele ele era um colaborador seu que você formou ali, ele sai ali, vamos pensar como uma célula, né? Não é uma filial da Sim, Sotelha, mas é uma célula da da mentalidade, mentalidade. né? Como a gente está É, falando aqui de mentalidade, né? A exatamente. mentalidade por trás, né? De uma empresa sólida, né? Então você consegue passar essa mentalidade para outras pessoas e ela se multiplicar em outro segmento, em uma outra atividade que talvez não tenha nada a ver com aço, né? Porque eu falo Sim, assim, quando a gente é apaixonado por gestão, o que a gente vai gerir é um detalhe. Pode ser sim. aço, pode ser tributo, pode ser qualquer coisa, né? Informação. Eu falo assim que o que motiva a gente é, É é, é, realizar. é realizar. É Exatamente. realizar e colocar isso daí à disposição da sociedade como um benefício social também, né? Então acho que isso é papel nosso, né? Sim, É, E agora falando desse momento atual que a gente tá vivendo, né? O mercado do seu segmento, do aço, do nosso segmento, sim, né? Que eu falo que a gente às vezes acha que está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, isso daqui não influencia a nossa vida aqui. sim. Daí você já começa a ver que uma guerra na Ucrânia com a Rússia, mas como que vai atingir a gente aqui? Daí a hora que começa que os insumos de fertilizante a subir o preço, e o agro começa a sentir isso daí vai estourar onde? Lá na gôndola do supermercado, né? Ah, agora o estreito
de Orus lá, aquela briga toda. A gente não tem nada a ver com isso, cara. A gente está aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na beira do Paraguai, aqui do Da ladinho divisa. aqui. Que vai influenciar? E tudo isso influencia. Né? Eu falo que o mundo hoje é um grande império global, a verdade é essa, né? E como você enxerga esse momento atual, né, para o setor siderúrgico? É, enxerga com bons olhos? Assim, de geopolítica eu não sou especialista não, Não, mas assim, o que que eu vou te dizer? Nós temos fatores externos e internos, né? Por exemplo, nós temos o clima, que influencia demais nossa região, por causa do agronegócio, da agricultura e tal. aqui o grande É, motor aqui é o é o agronegócio. agronegócio. E ele gera uma renda e um movimento muito grande na economia, né? Mas hoje o Estado já mudou um pouco a matriz, né? Não é mais só o agro, é a agroindústria, né? Então o agro incorpora a indústria também, e ela tem uma constância maior. A gente tem cadeias produtivas completas dentro do Estado, né? É suíno, é ave, proteína no geral, Hoje a JBS aqui na parte é a maior, suína é é a maior. referência mundial, né? É. Então, assim, a gente tem vários segmentos que um compensa um pouco o outro, na parte interna de clima e tal. E aí, é obviamente que tudo que acontece lá fora, principalmente no aço, porque hoje quem domina o aço no mundo é a China, né? E a China, ela precisa de energia, e a energia vem lá, daquele petróleo, né? Daquele gás. Isso influencia. Existem barreiras tarifárias que estão sendo criadas por causa dessas guerras e desses conflitos, e no aço criaram barreiras esse ano que foram assim enormes para defender a indústria nacional. Eu não acho errado montar as barreiras para defender a indústria nacional, tá? Foram altas as barreiras, chegaram a 70% de um valor de um produto que você importa, uma matéria-prima para produzir aqui no Brasil. Se fabrica aqui dentro, entrou nesse dumping aí na parte de aços planos. Antidumping, eles chamam. Eu não acho errado. O que eu acho errado é você olhar só para fora. Nós vamos taxar lá fora. Nós temos que fazer um trabalho na indústria nacional de produtividade, de melhorar a produtividade da indústria nacional, de desonerar a indústria nacional e não de onerar lá fora. Para Nós ela temos ficar competitiva. Exatamente, nós temos que transformar a nossa indústria em competitiva. Aí sim nós vamos dar um passo para frente. O que a gente está fazendo hoje é simplesmente fechar uma porta. E eu não vou falar de política, mas vou citar um exemplo. O governo atual, os governos atuais, que depois da redemocratização, chamam assim, né? Condenam lá quando os militares proibiram de importar no Brasil, para defender a indústria nacional. Hoje, se a gente está botando uma barreira dessa, a gente está fazendo praticamente a mesma coisa. A diferença é que está se pagando caro para fazer isso. Então, eu não vejo muita diferença. O que a gente tem que trabalhar internamente? Nós temos que melhorar a nossa gestão dentro do Brasil, reduzir o custo do Brasil, que é muito alto, e o custo do Brasil é alto demais. Não, e quando a Né? gente começa a falar disso daí, a gente vai falar de PIB, essas coisas, né? E o PIB, eu falo assim que a gente acaba estudando e vendo aqui e ali, e fala, mas é complexo. Tal. Cara, e eu tive semana retrasada, o Jaime Verru, que estava lá na Dale Sim, fazendo uma palestra, e como eu falei com você já, tipo, eu não conhecia, eu fiquei, é uma o pessoa muito cara, preparada. sabe muito. Muito. E ele explicou uma coisa assim, ele usou de uma forma que ficou muito claro para todo mundo que não tinha muita similaridade, muita familiaridade com o termo, que ele falou assim, o PIB, você vai considerar o seguinte, é a soma do poder público com o setor privado para aumentar a produtividade e gerar. Né? O problema Sim. no Brasil é que nós temos novamente, a gente não quer falar de política, mas acaba falando porque tudo envolve. Sim. Mas nós temos um governo, um ente público que não estimula o setor privado a produzir. Como? Mão de obra, a gente não consegue captar mão de obra Qualificado? qualificada porque as pessoas sem fazer nada já têm um valor que entra ali na conta delas com auxílio, que ele até levantou um valor lá que junta Estado, município e União, a soma de auxílios que se somam, que podem se somar um ao outro, uma família consegue chegar a R$ 3.500, 3.000, algo assim. Cara, só que se ele começa a trabalhar, alguns benefícios, se ele começa a trabalhar, ele perde. Então, o que ele faz? Ele fala, não vou trabalhar e vou fazer uns biquinhos e pegar esse daqui. Então, assim, não tem um estímulo do ente público para gerar mão de obra qualificada para essa indústria. O custo de contratação
muito alto. É simples, é só você pegar o que custa um funcionário teu, né? O que custa para você pagar e quanto chega no bolso dele no final do Sim, mês. Tem um intermediário aí que é o sócio, né? O governo, que fica com grande parte, que é o custo, que também. Então, assim, tudo isso não motiva. E ainda assim, e mesmo com todas as dificuldades, o brasileiro empreende. Nós temos um setor produtivo ativo, mesmo contra tudo isso daí, mesmo tudo isso daí jogando contra. Então é aquele negócio, você não tem que ficar olhando barreira tarifária, isso aqui, se você dentro de casa, você não está fazendo o seu dever de casa. Então é a grande dificuldade que nós temos hoje, né? exatamente. Eu vejo isso também. Eu acho que o governo peca por não ter uma porta de saída para esses programas sociais, né? Saída digna para quem está nele, né? Porque tem muita gente que realmente precisa. É É, necessário. tem muita gente que realmente precisa e a gente vê que realmente isso impacta no custo das empresas e no custo do Brasil. Como eu estava te falando, o custo do Brasil é muito alto. Hoje você traz uma tonelada de aço da China, de lá da China até no porto por, sei lá, US$ 50 a tonelada, e você paga mais do que isso para trazer do porto até aqui. Então no Brasil o interno é muito mais caro, é muito mais oneroso. Você transitar no Brasil do que você trazer no navio da China até o porto. Então, a gente vê, isso é um dos pequenos exemplos, né? E aí começam essas comparações com outros países, né? Até o Paraguai aqui ao lado, nosso vizinho. O custo é muito menor. O que está acontecendo? Está atraindo indústrias para lá, né? E aí não pode, não tem esse negócio de reclamar, sabe? O político, o governo, porque está todo mundo lá e está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, reclamar não é uma opção para aquele pessoal lá. Eles têm que se resignar, baixar a cabeça e entender que estão fazendo errado, né? E nós, enquanto empresários, nós apostamos no Brasil quanto der. Eu não critico quem vai para lá, o Paraguai, de forma alguma. Eu não critico porque às vezes a pessoa, o empresário, a empresa, ela já está no limite. E aí é uma opção ir para lá para sobreviver. Para sobreviver. Aqui no Brasil não sobreviveria. Não é uma opção, é uma necessidade, né? É, ué. Já torna uma Ou ele necessidade. fecha ou ele vai para lá. Então, para, Uhum. eu vou para lá, né? E vou continuar com a minha marca, né? Empresas tradicionais foram para lá. Vou criticar? De forma alguma. É uma opção de gestão, é uma opção de poder sobreviver no mercado. Quem tem que olhar isso com olhos assim, de entender o que está acontecendo, são as pessoas que governam o país, né? São os gestores públicos, são as pessoas que aprovam as leis sem ler, sem saber o que estão aprovando, na madrugada. Isso tem que acabar, né? Aproveitando agora a Copa, que tem Sem consultar barulho aqui e ninguém. Essa ali. reforma tributária, foi debatida pra caramba. Foi debatida onde? Com um economista? Ou na Faria Lima? Você foi consultado? As associações comerciais tiveram algum debate? Nenhum, cara. Sabe o que nós estamos tendo de debate? Nós estamos tendo consultoria jurídica para ensinar o nosso empresário a sobreviver depois que ela virar, Depois que a chave que a virar chave aí. virar. Então, assim, eu acho que tem muita coisa errada no Brasil. O Brasil é um país excelente. É um país excelente, tem um potencial violento para Não, crescer. se não tivesse, já estava tudo Já quebrado estava tudo já. quebrado. Nós temos um potencial violento, mas nós precisamos também, agora na hora de votar, as pessoas têm que olhar isso. Nós temos que escolher pessoas que entendem, que sabem o que vão fazer lá com o poder na mão. E nós, enquanto empresários, e aí volto ao associativismo, temos que estar na mesa para tentar ajudar esse pessoal a tomar as decisões. Para que não aconteça deles tomar as decisões que vão totalmente à revelia ou contra o que o empresário precisa. Nós não queremos destruir o outro lado, o governo, não. Nós queremos ter uma linha em que a gente possa trabalhar e todo mundo ganhar. Não, Né? porque, na verdade, é o empresário que toca o país, cara. Exatamente. Porque, assim, O governo nenhum gera receita. não, A receita dele vem dos não, não empresários. sai, não cai, dinheiro não dá em árvore, Vem do né? consumidor. Tem que ser produzido, tem que ter É, cadeia produtiva, tudo isso daí. Isso daí o governo não faz, ele depende do empresário. aquilo que você falou que sobrou do salário do Uhum. trabalhador, depois tudo que ele for comprar tem mais um tanto de imposto que ele vai pagar lá. Tem, Entendeu? tem. Então ele Pega, paga. pega o cupom fiscal lá do supermercado lá Exatamente. e dá uma olhadinha lá. Então, assim, eu acho que o IVA vai deixar isso muito claro para o Uhum. trabalhador. Ele vai começar a ver quanto ele está pagando depois, que ele já descontou tudo da folha dele, ele vai entender depois o que ele está pagando mais, um quarto do que ele ganha ou mais. Não, e detalhe, ele vai ver que, ao contrário do que fala, quem mais paga imposto no país é quem ganha menos.
Porque fala assim, esse daí não tem estratégia, esse daí não tem condição de pagar um planejamento, não tem Sim, nada, sim, né? Então, assim, é essa que tem algumas falácias aí que o pessoal usa, aí, umas sim. narrativas para poder jogar ainda, eu falo assim, que joga a população contra o empresário. Parece que o empresário é o grande malfeitor da história, né? É. E agora a gente falando, que você já falou um pouco até sobre a reforma aí, que é realmente O desafio. o grande desafio, a grande notícia. E aqui na nossa região eu falo que são duas notícias que sempre estão, ultimamente, que é sempre falado, que é Rota Bioceânica Sim. e, e reforma tributária, né? Tudo tá falando. A gente já sabe que a rota bioceânica vai ser realmente algo que vai pôr aqui a nossa região na rota mesmo, vai Do colocar no desenvolvimento. É. desenvolvimento, porque o custo que vai baixar de frete da China para cá, se você já disse que hoje já é mais barato trazer da China do que o interno aqui, imagina isso caindo 25% que vai cair do valor do frete, como que é? Estima-se isso, né? É, né? Estima-se isso. É, tudo vai depender, mas eu acho que as tarifas portuárias do Chile são menores, né? Tem algumas restrições com relação. Temos alguns desafios, a gente tem, Uhum, sabe? Que eu imagino aqui. É, a cordilheira é um desafio, né? Nem todo caminhão, nem todo tipo de carga vai poder passar ali, talvez. Não entendo muito bem, mas eu creio que seja um desafio. O outro desafio, e especialmente para o Brasil, que é um país que tem uma receita federal muito rígida, é a integração, né? Nós vamos integrar 4 fronteiras praticamente. E como você vai integrar isso de uma forma ágil, né? Então a gente já teve visita de empresários do Chile aqui em Dourados, em Campo Grande, procurando parceiros de negócio para trazer os produtos do Chile para cá, aproveitar a rota, não só pensando na aham, Ásia, entendeu? Eles têm uhum. produtos bons, vinhos, né, azeitona, azeite, tem produtos de qualidade, pescado do Chile é muito bom. E aí fica aquele Por conta do negócio, clima, parece que tem uma Europa como ali, você né? vai sair com o pescado lá resfriado ou congelado do Chile? Quanto tempo você vai demorar para passar todas essas barreiras fiscais e sanitárias? Né? Chile, Argentina, Paraguai, Brasil. Então nós temos os desafios aí que são grandes, porque é tudo muito bonito no papel, é maravilhoso. Mas para fazer isso funcionar, vai precisar de muita vontade, vai precisar de muita integração, né? E eu acho que o Brasil vai ter que quebrar muito paradigma com relação a trâmites aduaneiros, né? Vai ter que ter alguma coisa, muita tecnologia vai ter que ser usada. É possível? É. Vai precisar de muita força de vontade e muito trabalho. Vai ser a rota bioceânica vai acontecer. Se nós vamos aproveitar bem ela ou não, vai depender muito de nós, brasileiros, do governo e dos empresários. É, porque eu falo assim, até internamente, eu, já numa. Você trazer material de São Paulo para cá, Você sabe que já é burocrático pra você tá caramba. entendendo? Eu falo assim, que às vezes parece que a gente tá em outro país. É. E Então, assim, é uma legislação em cada estado, são você tá países, né? entendendo? Então, É. assim, isso daí, imagina passando por 4 países, igual, né? Então, assim, realmente vai ser um desafio muito grande para a gente poder. é, Usufruir de tudo, toda essa evolução, de esses benefícios de negócio que vai Sim, trazer para cá, né? Então, com assim, certeza. Tem a oportunidade de ir lá pra cá e daqui pra lá. exatamente. Então, assim, mas exige, mais uma vez que a gente fala, a união do poder público com o setor privado Privado, para poder gerar negócio, porque senão não tem o como. privado esbarra na burocracia e na morosidade do público, né? Uhum, Que nós empresários gostamos de fazer as coisas rápido, né? E tá cada vez mais rápido. Eu já não sou tão rápido, tá? aham. Eu vejo essa moçada das startups aí, eles são rápidos. E como é que é o lema? Fazer rápido, errar rápido e corrigir rápido, né? E, pô, isso é totalmente Novo. incabível Uhum. no governo de hoje, né? Põe numa empresa grande esse pessoal de startup, eles vão chorar. Eles vão deitar no chão e chorar, espernear. Porque você não consegue nada rápido com a burocracia que existe hoje no país, né? Uma licença para uma obra, uma licença de bombeiro para você aprovar um lugar, um alvará, Cara, tudo eu é vou te contar uma moroso no coisa Brasil. que parece brincadeira. Foi ano retrasado, 2024, né, que eu comprei o laser lá. Sim. Aí eu comprei o laser, todo empolgado para cortar chapa de uma Então polegada. você trouxe um equipamento de alta performance para um lugar, né? Aham, para cortar chapa de uma Você polegada. devia ser tratado assim, né? Cheguei aqui, coloquei, instalei.
eu não tinha energia suficiente para funcionar e aproveitar a máquina em 100%. Eu acredito. Hoje eu consigo cortar lá, a gente já está conseguindo cortar 3/4 já, mas ainda já começa a perder qualidade. Aí eu falo, não, então vamos até 5/8, não vamos lá 3/4 para... E aí, na época, o que eu fiz? Eu contratei um engenheiro eletricista tal, para a gente fazer a solicitação do transformador, para poder ter energia, para poder atuar com a capacidade total da máquina. Cara, eu estou esperando até hoje. Ainda não chegaram lá para instalar, porque um transformador já está comprado. Aí liguei esses dias pro engenheiro, ele falou assim, cara, vamos esperar porque não dá para eu mandar o transformador aí, porque a energia que eu preciso ainda não está lá, não chegou para mim. Então, assim, sem contar que é você que tem que bancar toda essa melhoria, né? Quer dizer, então, daí você vê como que é difícil, cara. Então, é difícil por quê? É uma empresa privada, devia ser rápido, mas não tem concorrência. Mas tem uma agência reguladora. Não tá provado que não funciona. A agência reguladora não está funcionando. Não, né? e até então... o Verhuc foi questionado, né? Porque a gente está falando de Jaime Verhuc aqui, ele foi secretário da Semadesc até esses dias atrás aí, né? Que ele saiu porque ele vai ser candidato. Para falar a verdade, foi um dos melhores que o Estado já teve. Exatamente. Daí todo mundo falou, cara, por que a gente não pode mais fazer usina com umas... Tipo, usina de energia solar também só pode até uma certa capacidade. Até uma certa capacidade. Depois não consegue mais. Não tem rede. Não tem rede, não consegue distribuir. Então, quer dizer, aí o que ele faz? Quando não tem capacidade de distribuição, ele trava, então ele começa a gerar, leis para, só pode até tanto, mas que isso tem que passar por uma... Então, assim, são coisas que a gente fica de mãos atadas, cara. Daí fala, o problema do Brasil é a energia. Aí tem um monte de gente querendo colocar energia na rede e fala, não, a gente não consegue distribuir essa energia. E aí? Então, eu acho que aí é uma falta de concorrência, né? Porque quando você privatizou a telefonia, que é um grande exemplo no Brasil aí, você estimulou através da concorrência. Tem uma agência reguladora, se não me engano, ou teve, não sei, mas tem concorrência. Você tem 4, 5 operadoras trabalhando no mesmo, principalmente no móvel, no celular, em dados. Você tem concorrência. Isso aí estimula, né? As empresas vão para cima, elas querem fazer infra, né? O que motiva uma empresa que trabalha sozinha a fazer uma infraestrutura, que tem uma área toda só dela, os consumidores são todos dela? Nada motiva ela a fazer esse tipo de investimento, né? Mas a tarifa não compensa, mas também não entrega nada. Como você vai cobrar uma tarifa? Como que eu vou vender um produto para você que eu não entrego nada de benefício no produto? Cara, você não vai querer pagar. E quando a gente fala de concessão, cara, tudo que tem concessão é complicado. Cara, mas trava o Brasil isso. Com certeza, porque se você pega, a gente paga um imposto para rodar, para ter asfalto, para ter estrada, para ter tudo. Mas se a gente quer ter uma estrada boa, tem que pagar. A gente pagar o pedágio, porque daí eles vão fazer uma concessão, ter uma concessionária lá que vão trabalhar e vão fazer todas as melhorias que tem. Tá, mas aquele dinheiro que é destinado já através de impostos para isso, cadê? Né? Então, assim, aí eles falam de parceria onde eles já deviam estar atuando, né? Então, assim, nessa parte de infraestrutura que daí a gente vou lembrar um pouco, há um tempo atrás também eu estava envolvido com o Novo e tal, e política, a gente vê que a gente não quer um Estado fraco, sabe? Que muitas vezes, né, eu tenho muito essa vertente do liberalismo, né? Assim, a gente não quer um Estado fraco, não é isso. A gente quer um Estado enxuto, o que é totalmente diferente. Ou seja, um Estado que haja em determinados pontos de forma eficaz. Mas não aonde ele quer se meter, que às vezes ele só atrapalha. Mas aonde ele tem que entrar mesmo com força, que é na educação, na segurança, na infraestrutura, ali ele só deixa a desejar. Então, assim, tudo que depende só do Estado, você pode ver, a gente não tem. Assim, existe concessão de rodovia no mundo inteiro. Só que vai andar nas rodovias. Você não. foi na Itália, você foi na Europa, você sabe como que é. Vai andar lá. A rodovia é outra, não é isso que a gente tem aqui. Né? Hoje a gente está andando numa rodovia que já foi pública, ela malemar passou privado para ser conservada. Sim, e aí a gente vai falar de outro detalhe, que então, o imposto a diferença lá, é essa. E o imposto lá, qual que é? Tem o IVA. Sim. E só. E funciona, né? Tem retorno, né? Mas porque, de repente, ficou em... Pô, a gente pode ir até aqui, a gente vai precisar da ajuda do setor privado. Beleza, vamos fazer a concessão aqui.
Aqui não, cara. É. Aqui a gente dá um monte pra lá e não tem nada em troca. É essa que é a A diferença. percepção de retorno é muito ruim, né? Você tá entendendo? É. Então fica. Percepção de retorno é muito ruim, né? Então a gente acha que paga muito justamente porque a gente não tem retorno. Então você paga bastante, mas você tem que pagar um plano de saúde para os seus colaboradores. Porque senão eles vão cair numa fila do SUS e não vão ser bem atendidos. Você paga bastante, mas você tem que dar um vale alimentação, né? Você paga bastante imposto, mas você tem que dar um vale transporte. Entendeu? Segurança. Cara, todo mundo tem que ter um alarme em casa, tem que pagar uma empresa de monitoramento, né? Isso não é mais luxo. Não. Isso é uma necessidade. Então você vê que você paga por segurança, por saúde, por educação, Educação. para você ter uma educação melhor para seu filho. Você paga por tudo que o governo, teoricamente, arrecada para poder te entregar. E não entrega. Então essa é a percepção. E por isso que a gente paga um imposto alto. E se ele entregasse tudo isso, talvez ninguém reclamasse do imposto. Porque daí você não ia precisar pagar o plano de saúde, não ia precisar nada. Uma colaborador- escola particular, você não ia fazer nada O seu disso. colaborador ia estar muito mais satisfeito. Ele chega, né? Não é só a escala que vai deixar ele satisfeito. Cara, exatamente. E eu falo assim, né? Eu não vou nem entrar na escala Não, né? 6 por 1, assunto porque não podemos senão discutir. isso daí Vamos depois... deixa pra lá. Senão a gente vai ficar aqui no tempo que a gente vai conversar aqui, não vai dar. Mas só puxando esse gancho que você falou, eu lembro uma vez que eu estava lá na Itália, e lá escola particular quase não existe. Uma ou outra lá que é tipo supletivo. Uhum. Então, você vê que o dono da Ferrari, o proprietário lá, que na época era o Luca Cordeiro de Montezemolo, hoje eu não sei quem que tá O CEO lá. o tal. Aí o filho dele, se ele tiver um filho que está em idade escolar, ele vai na mesma escola do operário, do faxineiro, do filho do faxineiro, do operário. Ah, mas ele é filho. Eu não estou falando, claro, de repente o filho desse cara vai estudar na Suíça, vai estudar, Sim. sabe? Mas assim, o acesso que ele tem à É o educação mesmo? é o mesmo, cara. É o mesmo. Então não é igual aqui, ah não, o SUS é bom para quem? Para lá, mas a hora que alguém da classe da política lá ele vai pro Einstein, ele vai pro Sírio-Libanês, você tá entendendo? Então assim, não é a mesma A coisa. educação é muito transformadora, né? Tem exemplos aí. Alemanha do pós-guerra lá, a Alemanha investiu muito em vez de investir em nível superior, ela investiu em ensino técnico. Pô, hoje, você sabe, no nosso ramo, os melhores equipamentos de beneficiamento de atos, a indústria no geral, a Alemanha tem uma excelência muito grande. Porque formou muito técnico, gente que sabe fazer, põe a mão na massa. De carro, automobilística, né? De equipamentos, de máquina, tecnologia. Então, assim, a gente tem que encontrar no Brasil. Não adianta você ter um monte de doutor e mestre se essas pessoas não descem aqui para fazer o negócio acontecer. Muita cátedra, né? Não, é legal. Eu acho importantíssimo ter isso, sabe? Mas assim, você também tem que ter pessoas que têm o dom de fazer o negócio acontecer, sabe? Então, assim, ainda tem muito para evoluir. Mas essa é uma questão política, a gente não deve discutir muito, não. Não, vamos parar por aqui. Vamos já começar já aqui, já indo para o nosso encerramento aqui, né? O papo fica gostoso, a gente vai alongando aí, a gente nem vê a hora passar, cara. Cara, a gente começa a ir mais pro lado pessoal, né? A gente sabe que a gente vai bebendo de várias fontes, né? De experiências que vai tendo. Assim, você é um cara que deve ler bastante, deve gostar de ler. Leio pouco, viu, Júnior? Eu acho que eu leio pouco. Lê quantos livros por ano? Minha esposa lê muito mais do que eu, minhas filhas, eu acho que ela lê muito mais. Eu leio bem pouco. Mas assim, eu gosto de ler coisa técnica. Né? Eu sou aquele cara que eu gosto de pegar um livro que me atrai. Assim, às vezes eu começo a ler e paro. Esse aqui não me atrai. Mas eu gosto de ler livros assim que mostram a realidade, principalmente no meu negócio, de empresas e de gestão de pessoas e gestão de negócios. Esses eu gosto. Aí e qual foi o livro assim que marcou assim para você a sua trajetória, assim, algo assim que você falou, cara, eu li esse livro aqui, ele chegou num bom momento e esse livro aqui me ajudou. Cara, foram vários. Vou falar alguns aqui para você, de épocas diferentes, tá? Então eu li um livro lá quando eu estava entrando na faculdade, antes de eu fazer vestibular. Chamava Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. Um livro simples, pequenininho, fininho, que era do Lair Ribeiro. Tem um cara meio... O pessoal ainda duvida muito, né? E tal, ainda tem uma... Mas assim, na época foi muito legal, porque existem épocas. Você lê o livro e você... né? Pô, aquilo ali melhorou minha autoestima, o meu jeito de pensar. Aquele livro deu uma melhorada. Depois, na faculdade, a gente leu o Ricardo Semler,
virando a própria mesa. A gente estava na faculdade naquela eu época. lembro desse Você lembra daí. desse livro? Eu não lembro, eu lembro Então, eu lembro talvez que eu não li, que naquela que ele época jogou lá. tudo pra cima na empresa do pai dele, Sim, sim, né? Que sim, ele na sim, o empresa do pai contexto dele. aí, Então, assim, eu. são de épocas. Por Aham. exemplo, agora, há pouco tempo atrás, questão de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, acho que foi. Um amigo meu aqui de Dourados, até vou falar o nome dele, mandar um abraço pra ele, que é o Marcelo Fuzi. A Um gente dia a tá no gente... prédio que ele construiu aqui, Isso, né, cara? nós estamos aqui no Sunset, que é o prédio que ele construiu. E esse é um baita de um empreendedor, de um empresário, um cara com uma visão muito legal. Ah, então eu já vou fazer um convite Faça aqui. que vale a Falar, pena você ó, trocar uma ideia então, com ele. Marcelo, Ele é muito. vou Ele já tem muito fazer conteúdo. eu vou já estender o convite aqui, e vou pedir para você dar uma força. Fala Tá, para ele, fala assim, claro. ó, vai lá, o Júnior é gente Eu boa. vou conversar com ele. E ele gosta, assim, eu gosto muito de conversar com ele porque a gente sempre aprende, né, conversando. E aí um dia a gente estava conversando acho que foi até por telefone, como é que tá e tal. Você sabe que empresário quando fala pro público tá tudo sempre muito bem, dando risada, tá maravilha. Mas quando fala um com o outro, aí as verdades acontecem, né? Ó, tô com um negocinho aqui, tô sentindo tal coisa ali, uma dorzinha aqui, outra lá. E aí acho que ele se compadeceu de mim e falou assim, ó, vem aqui amanhã cedo tomar um café que eu vou te dar um livro. E eu fui lá, cara, e ele me presenteou com um livro, até agradeço, viu, Marcelo. E ele fez efeito esse livro, tá? Nós estamos colhendo os frutos dele agora. Então, Marcelo, quando você vier, traz um para mim, hein? É, o livro chama Sem Cortes, do Cláudio Galeazzi. Esse cara já até faleceu, né? Ele é um consultor e tal, e ele fez reestruturação de empresas. E cada capítulo do livro é uma reestruturação de uma grande empresa que ele trabalhou, um trabalho que ele fez. E vários exemplos do que ele usou ali caíram como uma luva, assim. E acende uma luz na sua cabeça, de coisas que você está fazendo errado, que você sabe que está fazendo errado, mas você não tem coragem de pôr a mão dentro da sua empresa. É difícil. E aí, cara, eu comecei a pensar muito naqueles Mexe um pouco exemplos. com o ego da É, gente, mexe né? muito com o ego da gente. O empresário é muito egoísta, ele acha que ele sabe tudo, né? E ele vai ficando velho, ele vai perdendo essa. Não, e eu falo assim também que defeito e qualidade andam de mão dada. Sim, Então, esse mesmo defeito que a gente tem de achar que sabe tudo e que vai conseguir, é o que traz a gente até onde a gente veio. Você sim, está entendendo? Então, sim. assim, por isso que eu falo, isso daí é Te dá uma confiança. autoconfiança muito grande. Confiança boa, só que a hora que isso daí começa a passar do ponto, aí ele já vira Estraga. já É. começa a virar uma. E aí, cara, eu li o livro e tal. Aí eu passei para alguns gestores meus lá da empresa lerem também. Todos tiveram insights legais. E a gente começou um trabalho há 2 anos. Até o PC estava junto, ele percebeu isso. A gente fez uma reestruturação muito grande na empresa. Focamos em coisas que a gente não fazia bem, melhoramos, mexemos com linha de produto e tal. Foi muito legal. Muitos exemplos que estavam no livro a gente usou lá. E deu certo. Assim, então foi um livro impactante porque eu consegui praticar um pouco do que eu vi nele. Porque tem muito livro que você traz bastante conteúdo legal, mas que é difícil de você pôr em prática, né? A gente não tem essa capacidade tão grande de pôr tudo em prática. Mas esse foi bem legal. E é um livro antigo, não é tão novo. Ele foi lançado há um bom tempo. Então, assim, eu acho que em cada fase da vida tem alguma coisa que você. Um filme que você assiste, um livro que você lê, uma série que você assiste que te motiva. E tudo isso leva É legal. você, eu falo assim, que a gente, durante a vida, a gente vai entrando em várias bifurcações ali, que você chega num ponto, de decisão. Você fala pra cá ou pra cá. E esses pontos, esses entroncamentos aí, vamos dizer, né, que aqui na nossa região a gente fala, um entroncamento ali de Nova Alvorada e tal. Sim, Então, sim, assim, a hora que você toma essa decisão, né, ela muda totalmente a direção que você estava caminhando, né? com certeza. Então, qual foi uma decisão dessa que você teve caminhando que você falou, cara, eu cheguei num ponto aqui que se eu for para cá, a minha empresa vai seguir um caminho e aqui vai seguir outro. Teve algum ponto desse daí? Tem pontos de viradas, né? Tem pontos Uhum. assim que acontecem várias viradas na sua vida. Tem pontos que são assim, impressionantes, né? Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento, inclusive lá na DEIO, de gerenciamento. de- de- E a gente fez alguns projetos e tal, e naquele dia me deu uma sacada. Eu falei, cara, eu tenho que melhorar muito a minha logística. Porque todo mundo praticamente faz a mesma coisa, e eu preciso ser melhor, mais rápido para entregar e tal. E a gente fez um investimento massivo em logística naquele período, num período logo depois ali, ou um pouquinho antes. Começamos um pouquinho antes e estendeu. E no todo, infraestrutura de carga, de descarga, e veículos, e rotas, e sistema. Foi um investimento legal e, cara, triplicou o faturamento da empresa rapidamente.
né? Foi um período muito interessante, foi um investimento muito legal. Depois, lógico, que todos os competidores vê você fazendo isso, eles vão atrás disso também, isso é normal. Você puxa a fila, vem gente atrás, né? Mas foi uma sacada legal que deu na época, e hoje eu vejo assim, cara, o mundo hoje é da logística, né? Nós estamos vendo acontecer aí a venda praticamente do varejo, está indo para o digital para quem entrega mais rápido. Para quem está mais próximo, quem entrega mais É rápido. só você ver, Mercado Livre tá colocando pontos aqui e ali. Pô, tem coisa do Mercado Livre que Várias você empresas, né? compra daqui 2 dias, tá na É, sua casa, cara. Amazon, Mercado Livre, Shopee, todos eles nos Estados Unidos, o eBay, então, tá todo mundo muito rápido na entrega e na logística, né? Porque você não tem mais a paciência que você tinha antes, né? Primeiro que você tinha a paciência de ir lá na loja e escolher um calçado para você. Hoje você escolhe pela internet, você sabe o número, você pede seu calçado. Lá você ia lá, ele te colocava, você experimentava o calçado, fechava, comprava, pegava um pacote e ia para casa. Então você quer a velocidade de você pegar o pacote, com não precisar se deslocar até lá e com comprar o sapato que às vezes não tem na loja para você comprar. Você vai escolher no mundo inteiro aí, sei lá, em todas as opções que você tiver. Entregando com drone. Entregando rápido com drone, sabe? Tá muito inteligente, a parte de logística está muito aprimorada e a gente vê só startups nessa área e logística, investimento massivo. O Mercado Livre está investindo muito, o Amazon sempre investiu e todas as operadoras, né? Muitas transportadoras, né? Infelizmente o nosso correio não conseguiu acompanhar, mas várias empresas de transporte substituíram esse gap que ele deixou e estão crescendo. Então foi um dos exemplos que eu tive na época. Entre vários outros, né? Começar a produzir algum tipo de produto que você falava, não, esse produto aqui não vai pegar. Um produto, de Dobra repente, fé. de repente você tem produtos inovadores assim que você fala, cara, vai demorar, mas na verdade não demora tanto. Você precisa ter a convicção de que você vai pôr vai funcionar e funciona. E para o empresário que está começando, não começando, começando a crescer, sabe? Ele está chegando já, fala, pô, que eu falo assim, que chega um momento ali que a empresa começa a escalar meio sem fazer força. Sim. Que dependendo, o cara tem um negócio na mão, já começa a subir. Um conselho que você, como gestor, né? Porque assim, às vezes você não se olha assim como, ah, não, mas pô, eu só estou fazendo o que é para ser feito. Não, mas a sua empresa é um exemplo de começou pequena e você vê hoje o tamanho que é. Né? Se a gente for Sim. falar em metros quadrados aí, são alguns metros quadrados, É, né? é um bocado. Então isso daí você vê que realmente chega uma hora que você cresce. E uma empresa, quando começa a crescer, um conselho que o Nelson, né, o gestor, dá para uma empresa assim, o que que ela tem que fazer para crescer? Vamos supor, Tranquila, ninguém cresce, né? vamos supor que ele já tá trabalhando, já está rodando, como você disse, já tem uma experiência, já está começando a crescer. Eu acho que tem que investir em gestão e tecnologia de gestão. Pessoas para tocar isso na gestão. Um investimento que muitas vezes o empresário olha e fala, cara, sabe aquela gestão profissional? É você tirar aquela pessoa, não é tirar, mas você ou melhorar aquela pessoa que está lá, que às vezes é da família, que está lá porque é confiança no teu financeiro ou no teu faturamento, e pensar o seguinte, eu tenho que colocar um sistema muito melhor, eu tenho que fazer um processo muito melhor, eu tenho que colocar uma pessoa aqui que entende disso e rodar muito bem. Ou essa pessoa vai se capacitar, ou eu vou colocar um profissional aqui. Ah, mas vai custar caro. Mas caro como? Quanto que isso vai te retornar? E ao mesmo tempo, cara, começar a partir para um compliance, para deixar a empresa dele correta o máximo possível, para que ela dure muitos anos. Né? Não que não vá durar uma empresa que não tenha compliance, não vai durar muitos anos. Mas se você olhar a longo prazo, as empresas precisam disso para elas ficarem no mercado, para elas construírem um legado. Né? E acho que todo mundo que monta uma empresa, depois de um determinado tempo, ele já começa a pensar no legado. Uhum. Né? Seu pai, por exemplo, foi um mentor meu, você sabe, eu já te falei, de várias Uhum. coisas que teu pai tem uma experiência de vida no negócio muito grande. Né? Várias vezes eu conversava com ele sobre equipamento, sobre máquina, ele me dava algumas dicas e tal. Eu gosto muito dele por conta disso, porque a gente teve esse relacionamento, né? Até você não estava aí na época, você estava Aham. na Itália, Aham. né? Eu lembro nessa época aí que ele falava muito de você e do Fredson, cara. Isso, a gente trabalhava muito, eu conversava muito com ele, né? Eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu estimo muito, viu, seu Luiz? Um abraço pro senhor aí. E assim, eu acho que essas experiências você tem que ter.
E você tem que unir a experiência com a gestão. Então você começa por gestão profissional, começa a botar compliance na sua empresa, começa a botar gente boa, trazer bons softwares de gestão, coisas confiáveis. Dá trabalho, é duro, é pesado, incomoda, mas no futuro vai te gerar um benefício muito grande. É um mal necessário, vamos dizer assim, É, esse desconforto, né? Que eu falo assim, que o empresário muitas vezes ele tem que tomar umas decisões, né? Que fala que a gente chama de decisão de estômago, né? Que não sim. é boa de se fazer, né? E você disse aí legado, você disse, igual, citou meu pai, começou a empresa, eu comecei com ele lá com 13, 14 anos lá, que eu lembro que a gente começou a corte aço, né? Sim. E o primeiro caminhão que chegou lá foi comprado na Gerdau, com o Chemale. É, eu lembro bem. E daí eu e meu pai e mais um rapaz trabalhava com a gente espalhando O material. naquele barracãozinho de madeira lá Sim. para parecer que tinha bastante. Então às vezes as pessoas falam assim, né, que você herdou uma empresa, você não sabe. Cara, muitas vezes as pessoas não vê o que um filho de um proprietário de empresa, né, um O herdeiro, empresário. como é chamado, né, o filho do empresário, passa que por umas coisas sim, é bom você ser filho Claro. do empresário, ali, do Da dono da pessoa que empresa. fundou. Aham. Mas por outras vezes é muito pior, cara. A cobrança para algumas coisas é bem pior, sabe? Tem muitas coisas assim que. Aquela coisa, o ônus e o bônus, só que o pessoal só vê o bônus, né? Sim. Ninguém vê o que você passa. E agora eu tô fazendo isso com meu filho, com o Rafael, né? Sim, sim. Ele tá lá, então, graças a Deus, eu tive o privilégio dele já se decidir cedo em estar acompanhando, né? Sim. E falando, você tem duas filhas, né, que estão estudando hoje em São Paulo, Sim. estão. E como que é isso? Você pensa em falar assim, ah, não, ó, pode vir aqui, vocês vão ter que ficar aqui, ou Ah, você é aquele cara que fala, não, vou deixar ela ver, vou. Porque assim, é claro, jovem, eu falo que é um pecado chegar para um jovem de 17, 18 anos e falar, ó, você vai ter que escolher agora uma profissão, vai ter que entrar na faculdade, isso daqui é o que você vai fazer o resto da tua vida. Ah, não tem como, é. né, cara? Cara, eu tenho uma base familiar muito boa, né? Meus pais, minha mãe é professora, meu pai é profissional do sistema financeiro, ele é bancário. Pô, a gente nem entrou nessa parte, É, parece não, quatro mas assim, irmãos. é base de gente que trabalhou a vida inteira. Aham. Minha mãe criou os filhos e trabalhou, cara, né? Professora e coordenadora de escola pública, né? Meu pai trabalhou no sistema financeiro, é Estamos aqui do lado do pesado. Rafael, É, aí tem o tem meu o irmão que é Arthur, empreendedor, o meu outro irmão que é advogado, são pessoas. Tem uma base e familiar. tem uma irmã Tem uma também. irmã, minha irmã Débora. Tá? Vou mandar um abraço para meus irmãos, o Arthur, o Rafael e a Débora. Meu pai, Nelson Bright. Ele é o Nelson Bright. É, o seu. Tanto é que muita gente fala assim, ah, o E, Nelsinho. Eu é, conheço você como Nelson, é. né? Mas o E minha Nelsinho. mãe, Dona Maria Méria. E eu, graças a Deus, consegui constituir uma família com uma base muito boa. Minha esposa Silvana, pessoa espetacular, profissional da área de saúde. Agora ela está aposentada, mas ela se dedicou muito à área de saúde, né? Quando a gente estava no começo da nossa vida juntos. E as minhas filhas, elas foram criadas para ter autonomia delas. Eu jamais impus nada a elas, não fiz, até por questão, porque eu sei essa pressão do herdeiro, entendeu? É uma pressão. Ah, eu tenho que fazer isso porque meu pai fez isso, eu tenho que continuar isso. Não é. Ela tem que continuar se ela quiser, entendeu? Elas, ou uma delas, ou as duas. Então, assim, as duas hoje estão estudando fora. Uma faz até uma faculdade na área aqui. Eu acho que as duas ainda vão acabar até um dia trabalhando juntas, porque uma faz animação, design de animação, e outra faz propaganda, publicidade e marketing. Então, uma coisa e que Ah, é meio que uma uma hora, uma agência hora aí elas podem, nascendo elas aí. podem trabalhar juntas, né? Mas eu não tenho essa pressão sobre elas, sabe? E eu acho muito legal como eu tenho. O Rafael é um cara excepcional, cara. Eu conheci ele desde pequeno. E ele sempre teve um perfil legal ali para Uhum, trabalhar. E ele sempre gostou de ir lá, né? Porque a pessoa gosta, você vê que ela gosta, que ela tá sempre lá na uhum. empresa, na sua empresa, né? Então as meninas eu não tenho esse tipo de pressão com elas. Eu até acho que um dia pode acontecer de uma ou outra querer vir até a empresa e trabalhar, mas eu estou preparando a empresa para trabalhar sem elas. Se elas chegarem, elas vão assumir alguma Vai coisa, ser um plus, né? mas já vai estar tudo funcionando. A gente vai ter um time de gestão legal. Elas vão talvez assumir ali um conselho, alguma coisa para poder direcionar a empresa. Ou trabalhar na área que elas gostam, marketing, publicidade e tal, mas ali dentro daquilo que já está estruturado, né? É lógico que todo pai, todo formador, todo fundador, ele quer ter um herdeiro para tocar aquilo ali. Eu acho que é uma pressão grande,
é uma obrigação que você põe nos teus filhos, né? E a vida, você tem que fazer o que você gosta. Uhum. Porque ela é muito curta para você fazer o que você não gosta. Exatamente. Pra tentar agradar outras pessoas, Exatamente. né? E eu falo assim, o Rafa, cara, o Rafa, ele realmente ele começou cedo ali comigo. Um pouco você acaba falando, não, você quer ter um dinheirinho no final de semana e tal, vai lá Claro. que eu te pago, Mas mas tem faz que parte. Nós ir. também fizemos isso, né? Cara, e eu falo assim, como que você vai estimular o cara a trabalhar se ele não vai ganhar um dinheirinho no final das contas? Então, assim, Sim. pago, sempre Normal, paguei, é. normal. Mas às vezes eu fico me preparando, cara. Eu falo assim, cara, porque querendo ou não, ele vai fazer 21 anos agora. Sim. Ele é muito maduro para a idade dele. Muitas vezes as pessoas acham que até ele é até mais velho, né? Tanto é que ele Sim. com 19 anos estava casado, Sim. né? E eu não sou vô, nada, não. Ele casou porque quis, Ainda. não foi por Ainda, você não é vô necessidade, né? ainda, né? Não, sim, mas eu falo assim, porque geralmente a primeira Sim. pergunta que fazem para mim, seu filho, 19 anos, casou, mas já pensa que engravidou a Sim, namorada e sim. tal, e não foi nada, esse não foi o motivo. Nada, também se fosse não seria um Não problema, tem não tem problema nada a nenhum, ver. é. Mas assim, só para falar que eu ainda não sou avô, mas falar a verdade, às vezes eu penso, já falo, pô, já tá, Eu mas já tenho. deixa ele à vontade. E assim, só como ele é muito jovem ainda, eu ainda fico assim, cara, isso é amanhã ou depois. Ele fala, cara, eu tô pensando bem, não é bem isso que eu quero pra mim, não. Sabe? Então, assim, eu chego a pensar isso, porque realmente é muito jovem. Ele Sim. pode ir amanhã ou depois falar, não, cara, eu quero ver. E eu espero que ele esteja, tenha toda a liberdade de chegar e falar, porque a gente vai, não é que tá escrito na pedra que ele vai ter que tocar aqui o resto da vida, não é isso Sim. daí, não. Sim. Mas eu vejo que ele gosta, né? Uhum. Então, assim, realmente é gostoso. E hoje eu sei o que, que é por que, que meu pai gostava que eu trabalhava com ele ali. Porque, cara, é uma mão na roda você ter um filho Sim, ali com claro. você, É viu, uma meu? continuidade, né? Cara, e assim, é confiança. Sim. Aí você vê que com o tempo ele vai pegando algumas coisas que você tem. E quando é coisa boa, nossa, você fica feliz. Agora, quando é os Dura quando é um vício, defeitos, aí né? você Quando é um fala, vício, aí você putz, aí fala, fala, esse vício aí cara, não, você não de precisava ter novo, isso pego aí você não isso. precisa ter pego, não, É. né? Mas, Nelson, só para agora vai ser para a gente colocar já Vou fazer uma pergunta aqui para a gente acabar. Uhum. E que é assim, uma curiosidade minha mesmo até aqui, né? O que é o sucesso para você, cara? Cara, eu acho que é aquilo que eu te falei. É você poder fazer o que você gosta, ao lado das pessoas que você gosta, ter o apoio das pessoas que você gosta, que é a sua família, que você ama, né? A minha família me apoia muito no que eu faço. Então, tanto meus pais, meus irmãos, quanto a minha esposa e minhas filhas. Fica mais fácil, né? Se não fosse por elas, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu falo para minha esposa, se não fosse você ao meu lado, eu não teria chegado aqui, né? Porque é um suporte muito grande, sabe? Então, você ter sucesso, você ter tudo, todas essas pessoas junto com você e você fazer o que você gosta e você viver do que você faz, viver do que você gosta. Então, eu acho que isso, cara, te transforma e te dá a real dimensão de sucesso, porque nós estamos aqui de passagem, né? A gente vai deixar alguma coisa, não vão levar nada embora, né? A não ser esses sentimentos, essa gratidão, esse amor que essas pessoas deixaram conosco, né? Esse relacionamento, esse bate-papo aqui é muito mais legal do que qualquer. Pô, nós estamos se encontrando aqui depois de quantos anos de faculdade, depois de uma história toda, né? Atendi Falar seu isso depois tem que pai. tirar uma foto e mandar no grupo da faculdade É, lá, né? Falar, ó, exatamente. estamos na televisão agora, ó. Então, eu acho muito legal e isso aí é algo que não dá para você precificar, colocar valor, sabe? É intrínseco isso. E eu acho que fazer o que eu gosto, acordar todo dia cedo e querer fazer aquilo, pra mim é sucesso, cara. Tô bem fazendo isso, cara, tá bom. E tá dando certo? Ótimo, melhor ainda. Por isso que eu falo pras pessoas, não desanime, procure o que você gosta de fazer e faz, porque vai dar certo. Você tem percalços, no meio do caminho vão ter problemas, sabe? Vai ter dificuldade, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar e você vai encontrar pessoas que não querem te ajudar, mas você tem que passar por tudo isso. E isso faz parte de você Te atingir o fortalece, né? sucesso. Te fortalece, né? É, que é isso aí. Nelson, muito obrigado, cara, por ter Oh, aceitado o meu convite. eu que agradeço, é um prazer Tá, estar aqui. assim, é realmente uma honra ter tido esse tempo aqui com você. Foi um tempo muito prazeroso de te conhecer um pouco mais, sabe? Até falei, pô, tem coisa que ainda eu queria me aprofundar, mas é Sim, tanta coisa que a gente começa a conversar aqui. É, Te desejo todo o sucesso do mundo, obrigado. sabe? E sabe que eu vou te encher o saco ainda bastante, porque eu fico no teu pé às vezes para conversar, porque eu falo assim, cara, umas conversas que a gente tem ajuda a Sempre a gente ganha, abrir. né? Conversando com outra Cara, pessoa, né? a gente vê algumas coisas com outro ângulo, com outro jeito, né? Então, assim,
Só te agradecer mesmo, tá? Que você continue tendo sucesso na tua empresa, que a sua família seja abençoada Amém. e que você continue sendo um agente de transformação aonde você está, que é com a sua empresa, gerando mais gente para virar mais empresário, para formar mais pessoas em outros lugares também, Vamos tá colocar bom? pessoa boa nesse mundo aí. Então, muito obrigado. Ah, E você que está aí agradeço. acompanhando a gente, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, comente, para que a gente possa alcançar mais gente, que conversas como essa possam edificar e possam agregar também em outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.